O que acontece se uma SAF, por exemplo, o Atlético, não conseguir pagar as dívidas em 10 anos? Depende muito do modelo adotado, né? Os clubes adotaram modelos diferentes de pagamento de dívidas. Eu confesso que eu não lembro qual é a do Atlético. Rodolfo Edu, boa noite, Nicola. Será que tem algum boicote do Siga do Galo contra o Cuca? Tudo que ele pede, o Siga veta. Há uma série de divergências importantes. Você tocou num ponto real. O Pochettino foi um pedido do Cuca vetado pelo Siga. O Natanael, no começo do ano, o Cuca pediu e o Siga quase vetou. Agora a nova treta diz respeito a Matheus. O Gonçalves é do Flamengo. O Nascimento é do Botafogo. Matheus Fernandes, do Red Bull Bragantino. São tantos Matheus que às vezes eu me confundo. Sobre o movimento que o Cuiabá está fazendo, tá? Contra o Atlético Mineiro. Ainda por conta da dívida com o Daverson. De acordo com o Cristiano Dresch, e sabendo que os controladores do Galo são os acionistas Rubens Menin, Ricardo Guimarães, ambos donos de bancos, no caso, Banco Inter e Banco BMG, Cuiabá fez uma reclamação no Banco Central, dizendo que esses dois donos de banco estão inadimplentes em uma das empresas que são donos. Na visão do Cuiabá, a situação coloca em xeque a credibilidade de instituições que recebem depósitos de pessoas físicas em poupança, por exemplo. Cara, achei a sacada boa, vocês entenderam, né? O Atlético está devendo ao Cuiabá pelo Daverson. Os caras foram reclamar do Banco Central. Tá vendo? Dois dos donos, o Rubens Menin e o Ricardo Guimarães, têm banco e estão devendo. O Leandro Eringer, PhD, membro do canal do Nicola, torcedor do Galo. Tem mais sócios do Galo, banqueiros. Vergonha bilionários serem caloteiros. É um ponto super importante de um torcedor consciente, né? E o que mais chama atenção é que, assim, quando o Atlético Mineiro virou SAF, a promessa é de que as dívidas do Galo elas estariam zeradas em 2026. Hoje já não tem nem mais um planejamento de quando é que essa dívida pode estar zerada. Não existe mais. E a dívida do Galo hoje gira na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Tá? Prejuízo no ano passado de quase 300 milhões de reais, crescimento da dívida em 400 milhões de reais. E aqui o número mais assustador, as dívidas bancárias do Galo são de 941 milhões de reais. Você quer ter dívida? Beleza. Só não tem a dívida nem com a agiota, nem com o banco. Porque nos dois casos você vai estar muito, mas muito prejudicado, tá bom? Deixa eu contar uma curiosidade, o Campeonato Brasileiro desse ano tem sido marcado por desempenhos ruins dos visitantes, tá? Foram só 13 vitórias de times visitantes depois de 9 rodadas, a gente já está na 9ª rodada, né? Só para me certificar e não falar nenhuma bobagem. Brasileirão, 9 rodadas. Se foram 9 rodadas, a gente está falando de 90 jogos. De 90 jogos, só 13 terminaram com vitória dos visitantes. E é uma observação importante, na comparação com as 9 primeiras rodadas do ano passado, eram 25 vitórias de visitantes. E esse número só não é pior nesse ano por causa do Palmeiras, que venceu os 5 jogos que fez como visitante, tá? Estou vendo aqui no GE, eu abri o site para ver o número de rodadas. E além dessa notícia da rescisão do contrato do Fluminense com o Renato Augusto, eleição na CBF, clubes exigem mudança de estatuto e criação da liga. Em nota, a maioria de integrantes da LFU e Libra, que não apoiam o futuro presidente da entidade, fazem série de exigências à futura nova gestão. A verdade é que Samir Chaud será eleito presidente no próximo domingo com o apoio de apenas Botafogo, Vasco, Palmeiras e Grêmio, entre os grandes, tá? E esses são os únicos times da Série A que o apoiam. Os outros 6 apoios são de times da 2ª divisão. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, todos estavam com o Reinaldo Carneiro Bastos, que chegou a ter, no sábado, 32 apoios de clubes. 3 debandaram, 3 deixaram o Reinaldo para trás. Mas a irritação dos clubes se dá porque, mais uma vez, elegeu-se um presidente sem qualquer participação dos clubes. Os clubes foram completamente alijados do processo. E a partir daí os caras vão fazer uma série de exigências, tá? A grande questão envolvendo o Samir é quem escolheu o Samir. E quem era o Samir Chaud ou Chaud antes dele ser o escolhido? A resposta que eu tenho é de que a escolha se deu por Gilmar Mendes, ministro do STF.
Bora falar agora sobre uma proposta de Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Inter. Em meio ao caos financeiro e de dívidas se acumulando entre clubes de futebol, rolou um simpósio desses times nessa sexta-feira e os quatro optaram ou sugeriram que quem não paga jogador não pode utilizá-lo. Essa reunião aconteceu em meio ao segundo simpósio de direito esportivo na sede do Fluminense, que contou com as presenças dos presidentes de Fluminense, Flamengo, Fortaleza e também Internacional. O Mário Bittencourt, presidente do Flu, sugeriu o seguinte, abre aspas, se comprou o jogador e não pagou, ele não joga. Se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter equilíbrio competitivo. Automaticamente o clube vai parar de contratar, sugere o Mário Bittencourt. O BAP, presidente do Flamengo, foi além e reclamou dos clubes que viraram SAF e não pagaram. Para o BAP, a solução está em perda de pontos para clubes que atrasarem pagamento para outros times com a compra de jogadores. Importante lembrar que o Corinthians foi citado em dois casos diferentes. O Fluminense e o Fortaleza fizeram questão de apontar o Corinthians como um clube mal pagador. Em 2024, por exemplo, Fortaleza acabou sendo eliminado pelo Corinthians na Sul-Americana, Fortaleza com seus salários absolutamente em dia, o Corinthians com enormes problemas financeiros. Já o Fluminense fez questão de citar o Corinthians quando ambos brigavam contra o rebaixamento também em 2024. O Corinthians saiu gastando muito mais do que o Fluminense, escapou da zona do rebaixamento e ainda garantiu vaga na Libertadores da América. Só para completar sobre esse encontro, a curiosidade, o Internacional que estava presente, representado pelo seu presidente, hoje tem uma dívida com o Thiago Maia, justamente com o Flamengo, um dos outros integrantes do debate entre os quatro clubes. Volante está difícil, mas tem algum zagueiro na mira do Galo? Abraços. O Paulo, os caras falam muito de R Mina. O colombiano tem contrato até junho lá no futebol italiano. Mas a verdade é que se ele tiver proposta para ficar na Europa, ele vai continuar por lá. A família prefere morar lá do que morar no Brasil, tá? O Corinthians chegou a ter o Mina como alguém muito próximo de ser contratado em janeiro do ano passado, mas acabou que a esposa do Mina na última hora descartou do acordo. Renê Santiago, fala Nicola, tudo bem com você? A família, graças a Deus, você tá sumido, hein, Renê? Alguma novidade sobre um primeiro volante no Galo? Renê, o Thiago Mendes e o Ilharão estão descartados pelo Cuca, tá? Existe uma vontade muito grande do Cuca de contratar o Matheus Fernandes, do Red Bull Bragantino. Quais times viram o primeiro turno na zona do rebaixamento? Sport, Santos, Juventude e Vitória, pode ser? O Matheus Souza, já deixei like, gostaria de saber se o Galo vai contratar um volante de alto nível. Matheus, esse é um dos embates, dos mais novos embates entre o Cuca e os acionistas do Atlético. O Paulo Brax quer desde o começo do ano contratar o William Arão, enquanto era executivo do Santos, o Brax tentava levar o Arão para lá. O Brax se mudou para o Galo e começou a trabalhar para que o Arão fosse reforço do Atlético. O Cuca não quer o William Arão. E dá para dizer que está rolando uma queda de braço importante entre os dois por lá. O Cuca está convencido de que o Arão não vai ser contratado, senão a coisa vai ficar ruim. O Cuca pensa em nomes mais jovens, né? O Cuca gostaria muito de contar com o Matheus Gonçalves, que vive uma situação meio ruim lá no Red Bull Bragantino. O Matheus quer jogar de primeiro volante, de camisa 5, só que o Red Bull vê o Matheus Gonçalves como um 8, até porque para a função do 5 ele já tem o Fabinho, que era volante do Palmeiras, e o Gabriel. Vocês vão lembrar do Gabriel, que já jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, estava no Internacional, no Atlético Paranaense. Enfim, o Matheus Fernandes é uma possibilidade, embora seja um jogador caro. Red Bull Bragantino vai pedir pelo menos 4, 5, talvez 6 milhões de euros para que o negócio saia, tá bom? Bora de pergunta, quero saber se você tem alguma mínima ideia de em que lugar está o Campeonato Brasileiro entre os campeonatos nacionais que mais arrecadam no mundo. Acertou quem citou o Brasil como o 7º colocado. O Campeonato Brasileiro da Série A está atrás das 5 maiores ligas da Europa e também da Major League Soccer. Primeira colocação de forma disparada é da Premier League, com 44 bilhões de reais. Segundo lugar dividido entre La Liga, Campeonato Espanhol, e a Bundesliga, Campeonato Alemão, 22 bilhões de reais para cada. O Campeonato Italiano aparece em quarto com 18 bilhões e 600 milhões de reais. A Ligue 1, Campeonato Francês, é o quinto,
com 14 bilhões e 600 milhões, sexto lugar da Major League Soccer nos Estados Unidos com 12 bilhões e 100 milhões de reais. Campeonato Brasileiro aparece em sétimo com 7 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor equivale a receitas recorrentes, ou seja, exclui-se transferência de atletas e computa-se direitos de transmissão de TV, bilheteria, publicidade, entre outras cocetas más. Importante lembrar que o Campeonato Brasileiro segue à frente do Campeonato Português, Argentino, Holandês, Árabe, entre outros, mas atrás das principais ligas do planeta. Torcedor do Galão da Massa, essa situação financeira aí que o Galo se encontra, né? Acho que ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Ainda mais, né, o Galo se tratando de uma SAF, e muito se vê aí, né, falar que a SAF é a grande solução para os times contratar excelentes jogadores para poder fazer uma equipe forte, né, e a gente não tem visto isso muito no Galo, né, apesar do Galo nos últimos anos ter ganhado Brasileiro, Copa do Brasil, ter chegado aí na final da Libertadores, né, e no mesmo ano final de Copa do Brasil também, infelizmente acabou perdendo as duas, mas a gente vê que o time do Galo precisa ter reforços, né, e com essa situação financeira aí que se encontra, né, de dívidas, muitas cobranças, a gente fica aí tentando imaginar o que vai ser nessa janela de transferência, se o Galo vai fazer ou não algum investimento pesado aí para reforçar essa equipe, né. Acho que a diretoria tomou algumas decisões muito erradas, né, muito equivocadas, e acaba deixando aí o torcedor um pouco preocupado, né. Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, para saber como o Galo vem para essas temporadas aí, esse restante de temporada. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Cortes do Galo, buscando sempre trazer as informações do Atlético ou Galão da Massa para você, torcedor atleticano. Forte abraços e até mais.